Eu sei que já está sendo uma noite de vitória e há de fechar com grandes bênçãos, com resultados em nome de Jesus. Amém? Ele sempre faz além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Ele sempre faz. Cada um veio aqui com um pensamento, com um propósito, até porque vocês estão sendo orientados pela palavra semana após semana, e a sua fé tem sido fortalecida. E hoje, nessa noite em especial, é o dia de nós manifestarmos essa fé. E é exatamente sobre isso que Deus colocou no meu coração, desde o dia que eu recebi o convite do pastor Eurico, e veio essa palavra no coração: manifestar a fé. Amém? Manifestar a fé. Bom, nós já sabemos, porque temos aprendido, que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, mas é a prova daquilo que nós não vemos. E ela vem como? Ela vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra. Ouvir aqui significa entender, compreender com profundidade. Quando nós compreendemos a palavra, como Deus está nos mostrando, o entendimento vem e muda a nossa história. E Deus vai abençoar aqui essa noite. Amém? Vamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Lá está essa palavra que vai falar ao teu coração, vai abrir o teu entendimento, vai te dar vitória aqui hoje, mais do que você já tem obtido. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Deus tem algo especial para falar com você. Jesus, ele disse e afirmou no nosso entendimento que ele é o mesmo ontem, mesmo hoje e o mesmo eternamente. Ele não muda. Ele não muda. Ele não somente quer que a gente tenha esse entendimento, mas ele quer que a gente tome posse de verdade dessa palavra. Marcos capítulo 5, nós vamos ler toda a passagem, depois a gente vai recebendo aqui o que Deus tem para nós. Amém? Quem achou aí, diga graças a Deus. Graças a Deus. Marcos capítulo 5, verso 21 diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, o nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta,
para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Dá para baixar um pouquinho, irmão? Obrigado. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Grave isso. E assombraram-se com grande espanto. Mais uma vez. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Amém. Povo de Deus, muitas vezes nós colocamos uma fé no nosso coração que não provém da palavra. Às vezes nós ouvimos por aí alguém dizer isso, alguém dizer aquilo, alguém dizer aquilo outro, e a gente raciocina: esse aqui até que está certo, e a gente acaba tomando aquilo para a gente, mas a gente não sabe de onde foi a fonte. Quem está me entendendo? E a gente acaba colocando uma fé que não tem base, que não traz resultados. Quantas vezes alguém muitas vezes está dizendo: eu estou esperando em Deus. A gente entende que algumas coisas realmente temos que esperar. Por exemplo, Jesus disse que vai voltar para buscar a sua igreja. Sim ou não? Sim. Estamos aguardando, esperando em fé. Não tem como você reivindicar isso. É uma promessa. É uma promessa que você espera. Mas há outras coisas que são declarações de Jesus. Ele quer que a gente tome posse, ele quer que a gente viva essa palavra. E muitas vezes estamos esperando o Senhor manifestar o seu poder, e na verdade é Ele que está esperando a gente manifestar a fé na sua palavra. Eu não sei qual foi o motivo, mas o texto diz aqui que Jairo ficou protelando, adiando a sua manifestação de fé. Por quê? A Bíblia diz que ele era um dos chefes da sinagoga. Ele era um dos principais da sinagoga. Ou vamos dizer hoje, um dos pastores daquela igreja local. E o texto diz que ele veio até Jesus, e Jesus tinha acabado de descer do barco, porque ele tinha ido na região dos Gadarenos libertar um homem. E aquele povo daquela cidade expulsou Jesus de lá, porque apesar de viverem alguns justos e lá em Decápolis, o que predominava lá era outro povo que não cria na palavra. E Jesus entrou no barco e voltou. E quando ele desceu do barco, da embarcação, a multidão começou a o envolver, e ele ficou ali na praia. Quando então chega o chefe da sinagoga, chamado Jairo, ele vai rompendo a multidão e chega até onde está Jesus e se prostra e adora. Saiba que isso não era algo fácil para o judeu, porque isso significava adoração, e eles evitavam, sabendo que só ao Senhor Deus adorarás. Quem está me entendendo? Quando ele veio e se prostrou, ele o adorou e também mostrou a urgência do propósito que ele veio. E quando ele se prostrou, nós vimos aqui o texto, ele começou fazendo o quê? Chorar.
ele não estava sozinho. A Bíblia diz que havia uma multidão. Ele não estava sozinho. Havia uma multidão. E ele começou a clamar com insistência, dizendo: Jesus, a minha filha está à beira da morte. Beira. Nada começa grave assim de imediato. Sempre tem um início lá atrás. Tem doenças, por exemplo, que brotam e levam à morte, mas já estavam agindo em oculto há algum tempo. Por algum motivo, o Jairo, ele adiou a sua manifestação de fé. Talvez você tenha adiado a sua manifestação de fé por algum motivo. Eu não sei se era a posição dele, eu não sei se era o que as pessoas poderiam pensar, mas o que a gente pode entender é que ele deixou a coisa ali à beira da morte. Mas mesmo à beira da morte, o Senhor pode operar. Amém, Jesus? Ele pode operar. Mas a palavra de Deus, ela pode nos servir para nos condenar ou para nos orientar. E a palavra não é para condenar, a palavra é para orientar. Amém, Jesus? Não é para me ler a palavra e me sentir condenado, é para me orientar-me por ela. Oh meu Deus, eu não vou deixar a coisa ir à beira. Eu não vou deixar o meu casamento ir à beira com divórcio. Eu não vou continuar deixando essa doença reinar na minha vida. Eu não vou deixar continuar essas brigas, essas discussões. Não deixe a coisa ir ao limite. Ao menor sinal do mal, manifeste a sua fé. Coloque a sua fé em ação. Haja a sua fé. Jairo rompeu a multidão e foi até ali. Talvez era tudo que Jairo não queria, porque ele encontrou, havia uma multidão e ele teve que romper tudo aquilo ali. Às vezes a sua fé, ela tem que se manifestar só entre você e Deus, o seu particular. Mas às vezes a sua fé tem que se manifestar publicamente. Parece que tem momentos, tem situações que você diz: puxa, está todo mundo olhando para mim. Parece que está todo mundo olhando para mim dizendo: e agora? O que será que ele vai fazer? O que vai acontecer? Porque olha como é que está a vida dele. Porque olha o que está acontecendo com ela. E nós não podemos ficar adiando esse manifestar de fé, esse colocar a fé em ação. Quem está entendendo até aqui, diga graças a Deus. Graças a Deus. Seja qual for o motivo. Tem coisas que às vezes você está querendo manifestar sua fé no seu particular com Deus, mas não é. Essa situação você vai ter que manifestar sua fé publicamente. Você vai ter que romper. Quando ele chegou até Jesus, ele se prostrou. A Bíblia diz que ele chorou. Por que ele chorou? Ele abriu o coração. Ele não estava só diante de Jesus, estava toda uma multidão. Ele era um homem proeminente. Ele era um homem chefe da sinagoga, um dos principais. Ele era um homem conhecido, um homem que estava se destacando. Ele tinha tudo para se envergonhar, para dizer o que as pessoas vão pensar. E hoje é o que acontece, tem até pregadores que pregam dessa forma. Eu respeito, entre aspas, o que eles dizem, mas eu não concordo que os pastores têm que ser super-heróis. Eu não concordo, porque os pastores são tão normais, tem tantas lutas e batalhas como o povo. Pastor chora, pastor sofre, pastor tem família, pastor tem finanças, pastor enfrenta tudo. O que acontece é que ele recebeu uma unção para cuidar de um povo. Amém, Jesus? Essa é a diferença. Mas a pessoas chegam a ponto de escandalizar quando vê um dos servos passando uma batalha, porque tudo se liga, tá com pecado, no erro, não é assim? Tudo é assim, e não é. Tem muitas coisas que não é. Jairo rompeu tudo aquilo. Você percebeu que Jairo estava chorando na presença de pessoas desconhecidas, na presença de pessoas que estavam como vocês aí assentados, muitas vezes ouvindo o que ele pregava? Senhor, você entende a circunstância de Jairo, a situação? E talvez tem pessoas que estão assim aqui. Pastor, eu estou numa posição que parece que eu sou fraca na fé. Risque isso da sua vida. Aleluia. Pastor, está parecendo
que eu não sou o homem de Deus, a mulher de Deus que eu pensava ser. Pare de se condenar. Pare de achar que você tem que ser aquela pessoa perfeita, no sentido de que você não pode passar a enfrentar uma luta. Não é que Deus queira, mas tem circunstâncias e tem processos que às vezes a gente passa e nós não sabemos explicar o porquê estamos enfrentando. Mas Ele vem, nos instrui e saímos daquela situação vitoriosos. Diga glória a Deus. O que você não pode é deixar de manifestar a sua fé. Porque alguém te conhece, porque alguém sabe o que você está passando, porque alguém sabe como você estava e como agora você está. Jairo abriu o coração. Veja que quando você manifesta a fé sempre leva você a agir da maneira certa, mesmo que o certo não seja certo aos olhos dos homens. Você está entendendo? Nós somos pessoas com senso crítico. Cada um aqui tem um senso crítico. Cada um entende uma situação de um determinado modo. Eu tenho que respeitar a sua posição de pensar, o seu modo de pensar, e cabe também a você respeitar o meu modo de pensar. Não é assim? Caso contrário, a gente não consegue conviver em sociedade. Não é assim? Se não for desse jeito, a gente não tem vizinho, a gente não tem patrão, a gente não tem filho, a gente não tem ninguém. Não é verdade? Muitas pessoas, às vezes, estão passando por coisas que estão deixando de manifestar a fé. Para de ter vergonha da sua fé e manifesta a sua fé. Não importa se você é uma pessoa que muita gente está olhando para ti, alguém que você diz para o senhor tem que mostrar para todo mundo que está bem. Você não tem que mostrar para todo mundo nada. Você tem que estar bem com o Senhor. Amém? Só com Ele. Com Ele você tem que estar bem. Você está bem com Ele? Então age a sua fé. Ela vai guiar você. Vai haver alguém dizendo, nossa, quem diria? Ai, Jairo. Porque tem esses casos. Tem ou não tem? Tem esses casos. Quando você se lança, manifesta a sua fé, a fé guia você exatamente como você tem que agir. Chegou um momento em que não teve jeito. Às vezes nós estamos buscando, vai ser desse jeito. Eu vou jejuar, mas não é o jejum que Deus te pediu. Eu vou fazer tal coisa, mas não é o que Deus te pediu. Não era, já ele estava fazendo muitas coisas, mas não era o que ele estava fazendo. Ele tinha que manifestar a fé dele. Ele saiu de onde estava e foi até Jesus. Quando ele chegou diante de Jesus, ele se prostrou. Quando você entra na presença dele, a reverência, o respeito, a presença dele toma você, o medo vai embora, a angústia vai embora, uma certeza toma o teu coração de que vai acontecer. Jairo não foi lá para ver se ia acontecer, ele sabia que iria acontecer. Pode ver que a fé sempre vai guiar você para a certeza absoluta de que vai acontecer, de que vai surgir. Tem coisas que você só vai romper pela fé. Diga glória a Deus. Tem coisas que são simples para outras pessoas, mas são uma barreira muito grande para você. Mas se você manifestar a sua fé, você vai romper isso e vai chegar onde Deus quer que você chegue. E vai ter vitória. Entenda isso, manifeste a sua fé. Nós não podemos ser cópia de ninguém. Nós temos que ser originais. Glória a Deus. Pastor, eu gosto muito de fulano de tal. O que ele faz, eu procuro fazer. Não, você pode ter uma manifestação como essa, mas não seja cópia de ninguém. Seja você. Amém, Jesus? Amém. Seja você. Quando a gente se torna cópia, a gente se torna um eco. Deus não chamou a gente para ser eco, Deus chamou para a gente ser voz. Amém, Jesus? Seja a voz dessa nação, seja a voz dessa igreja, seja a voz dessa cidade, seja a voz onde você trabalha, seja a voz, manifeste a sua fé. Entenda isso, Deus vai honrar você. Use a sua fé.
A Bíblia diz que ele se prostrou e, com insistência, rogar e insistir, com insistência. Eu não sei porquê. Qual foi, o que estava resistindo naquele momento ao clamor de Jairo? Eu creio que não era Jesus, talvez a multidão. Quando você manifesta a fé muitas vezes vai empurrar você, vai ficar lá dentro de você, vai acontecer. Já chegou o momento que você diz: eu vou desistir, não dá, para mim não dá, chega, mas a fé está falando: vai. Tem uma resistência, às vezes até espiritual, às vezes até maligna, que você usa o poder de Deus. Lembra que o Senhor falou: sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando você sujeita, você submete. E quando você se submete para ver mudanças em você. Quando você submete a palavra muda você, muda comportamento, muda situações. E você então se resiste ao diabo, se opõe a ele com a palavra que você submeteu. E a Bíblia diz que ele foge de você. Não é só ficar dizendo: sai. Ele sai. Mas é primeiro submeter-se à palavra. Com essa palavra você combate. E ele foge. E ele insistiu. Ele manifestou a sua fé. Ele abriu o coração. E ele disse: Senhor, minha filha está à beira da morte. Por que ele manifestou fé, pastor? Porque ele disse o seguinte: vem, Senhor, coloque as suas mãos sobre a minha filha, para que ela saia e viva. Essa era a fé de Jairo. Amém? Olha alguém aí e diga: qual é a sua fé? Isso, tem vergonha. Agora no bom sentido, você tem que ser sem vergonha agora, no bom sentido. Diga: qual é a sua fé, irmão? A fé de Jairo era impor as mãos. O Senhor vai impor as mãos na minha filha, ela vai sarar e ela vai viver. Diga glória a Deus. Essa era a fé que ele manifestou. Esta era a fé que ele manifestou. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Diga glória a Deus. Jesus foi. Só que a multidão que também o apertava foi. Agora Jairo estava vendo a sua fé já operando. Apesar de não ver a sua filha ainda curada, viva, mas a sua fé trouxe-lhe resultados. E você tem percebido que a sua fé trouxe mudanças. Você tem percebido no momento que você ouviu a palavra e decidiu dizimar, decidiu ofertar, decidiu perdoar, decidiu acreditar na palavra, em Deus, em você começou a ver mudanças. Você começou a sentir transformações na tua vida. Mas as coisas estão acontecendo tanto quanto devagar, porque é uma multidão apertando Jesus, gritando, clamando. E no trajeto de repente surge o que? Alguém que também manifestou a sua fé. Uma mulher que há 12 anos sofria de fluxo de sangue. Talvez havia um tumor nela, não sei. As mulheres sabem bem o que é isso. Só que o dela foi 12 anos, sem interrupção. E a Bíblia diz que no sangue está a vida. 12 anos com aquele problema. Mas entenda o quadro da situação. Naquele tempo, de acordo com Levítico 15, do versículo 25 ao 27, uma mulher, quando estava nos seus dias, de modo cerimonial, ela era considerada impura. Ela não tinha acesso às cerimônias. Ela tinha que passar aquele período, porque tudo que ela tocasse, impuro ia se tornar, ou que viesse tocar nela. Quem está entendendo? Só que essa mulher não foi 7 dias, ou menos, ou mais, como algumas mulheres têm diferença uma da outra. Ela era 12 anos. A Bíblia não fala na questão da família dela. Fala que ela estava há 12 anos. Não sabemos a idade dela, não sabemos se ela tinha sido casada, não sabemos se ela tinha tido filhos.
Mas sabemos que ela era infeliz, muito infeliz, porque por conta daquela situação, de ela ter esse problema, porque tanto quem tinha esse problema, como ela tinha com os leprosos, quando passavam no meio da multidão, eles tinham que gritar: imundo, impuro, impuro. E as pessoas abriram o caminho e eles passavam. Quem está entendendo? Então, no geral, as pessoas evitavam ela. Dá para entender como estava essa mulher emocionalmente? Dá para compreender o que ela passava, o que ela enfrentava? Além disso, ela, por 12 anos, passou na mão de muitos médicos. É bom você consultar 1, 2, 3. Aqui tem um doutor, ele pode dizer isso. Não é verdade? Mas passar na mão de muitos médicos, ainda mais naquela época, que não é como hoje, como nossa ciência avançou tanto. Amém, gente? Até um tempo atrás, né, pastor Rico, tinha pessoas que morriam com problema dentário, de dente. Até hoje. Mas naquele tempo, meu irmão, a coisa era mais séria ainda. Ela padeceu, a Bíblia diz, na mão de muitos médicos. A Bíblia diz que ela houve uma piora. Porque um dizia uma coisa, outro dizia outra, um dava um tratamento, outro dava outro tratamento, e a coisa ia piorando. E às vezes as pessoas estão assim. Quando nós não manifestamos a nossa fé, a gente passa na mão ou nas mãos dos homens em situações que a coisa só tende a piorar. Quem está me entendendo? Tem que manifestar a fé. Aquela mulher, ela ouvindo falar de Jesus, você lembra do texto? Veio ao coração: se eu tocar nas suas vestes, eu serei? Mas ela podia tocar? Não. De acordo com Levítico 15, não. Mas como é que pode? Como é que a fé está pedindo que eu faça isso se eu não posso? Se eu tenho o meu pensamento, eu já fui ensinado, fui doutrinado, ensinado, eu sei que foi assim, eu aprendi assim, eu não posso. Mas a fé dizia: se você tocar nas vestes dele, você vai ser curada. E aquilo se tornou força dentro dela. Amém, Jesus? Força. Deus quer que se torne força dentro de você. Digo fraco, eu sou forte. Então tem muita coisa que, se você for atentar para a razão, que é importante, ou atentar para a emoção, que também é importante, você não vai ter o aval nem de uma nem de outra. Porque a fé muitas vezes contradiz tanto a razão como a emoção. Muitas vezes a fé contradiz aquilo que foi determinado, um exame, uma patologia. Muitas vezes a fé, ela vai contra aquilo que nós aprendemos a vida toda, e às vezes até sentado numa cadeira como membros de igreja. Quem está entendendo? A fé vai pedir para você fazer algo que você diz: eu não posso, porque eu entendi que se eu fazer isso, eu estou fora, eu não estou igual, eu não estou debaixo da unção, eu não estou debaixo da cobertura, eu não estou. A fé disse: se você tocar, você vai ser curado. Manifestar a fé, gente. Manifeste a sua fé. A sua fé é diferente dessa irmã que está do seu lado, diferente do seu irmão que está do seu lado. Cada uma a fé está pedindo para você fazer algo. Você diz: pastor, não entendo, eu estou clamando a Deus. Deus está me dando uma direção que não tem nada a ver com isso daqui. Ele está falando uma palavra que não... Tem coisas, gente, tem circunstâncias, tem situações que surgem, acontecem, que não está ligado diretamente ao que você está enfrentando. Vamos dar um exemplo bem simples. O ladrão muitas vezes entra lá pela janela da sala, mas isso não quer dizer que ele vai roubar. O que ele quer roubar não está na sala. Pode ser que ele entre ali, mas o que interessa para ele está no quarto. Quem está entendendo? Às vezes tem coisas que você pensa que é aqui, mas surgiu aqui. E Deus sabe por que Ele está te guiando, te conduzindo, para você manifestar a sua fé. E aquela mulher veio por detrás e tocou nas vestes de Jesus. A Bíblia diz que ela sentiu estar curada. Diga glória a Deus. 12 anos! Uma sensação maravilhosa, tremenda. Imagine, a lágrima deve ter descido, gente, quando ela tocou em Jesus, porque o povo, Jesus estava caminhando. Quando ela tocou, acho que deve ter ficado parada na hora, e a multidão
multidão se desviando, nem sabia, nem sabendo que ela era considerada impura. Mas a fé disse: toca, você vai ser curada. Ela sentiu na hora: estou curado. Tem gente que sabe: pastor, eu estou curado. Glória a Deus. Tem gente que diz: pastor, eu estou salvo. Pastor, eu estou abençoado. Mas tem coisas que muitas vezes, pessoal, tem coisas que acontecem, mas tem algo mais para ser feito. E Jesus não vai deixar você partir sem esse algo mais ser feito. Jesus também sentiu que poder saíra dele. E ele disse: quem me tocou? E ele não fez isso por ignorância, ele sabia, mas estava encorajando aquela mulher a agir, porque tinha mais cura para acontecer. Amém? Vamos dizer que ela não tivesse atendido. Presta atenção. Por que muitos não estão, às vezes, ainda não estão libertos, a obra não está completa? Porque ainda não atenderam algo mais que Jesus pediu para ele. Vamos dizer que ela não atendesse e fosse embora. Ela estaria curada? Estaria? Sim. Curada no pensamento? Não. Porque ia vir a acusação. Você tocou em muita gente que não foi advertida que você era impura. E você fez ele impuro porque você tocou nele. Você tocou nas vestes dele. Quem está me entendendo? A lei não dizia que não podia tocar? Depois você confere Levítico 15, 25 a 27. Ela não ia ficar curada completamente. E Deus quer curar completamente. Amém. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem me tocou? Os discípulos disseram: Senhor, a multidão está te apertando. O Senhor disse: quem te tocou? Às vezes, pessoal, nós somos discípulos, já estamos andando com Jesus um bom tempo, mas às vezes a gente não aprendeu ainda a andar na dimensão do reino. Aleluia. Nós às vezes ainda não estamos andando na dimensão do reino. E por isso, como vemos aqui, vamos terminar assim, nós vamos nos espantar com muita coisa que ele ainda vai fazer. Mas muitas vezes nós temos que aprender a andar na dimensão do reino. E Jesus disse: não, quem tocou de mim saiu virtude. Muita gente que estava ali, que estava perdendo Jesus, mas não estava manifestando fé. Aquela mulher veio no meio da multidão, o que Jesus a encorajou, e ela chegou e falou toda a verdade, explicou todo o caso. Senhor, 12 anos passo por isso, 12 anos tenho um fluxo de sangue, eu sei que eu não podia nem estar aqui, eu toquei no Senhor, eu toquei muita gente para poder chegar até o Senhor, mas a fé dizia que se eu tocasse nas tuas vestes ia ser curada. E eu estou curado, Senhor. Eu sou essa pessoa. Essa virtude que estava no Senhor está em mim agora. Eu estou curada. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe o que já aconteceu em você. E aquela mulher disse, e o Senhor Jesus disse para ela o quê? Mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz. O que Jesus quis dizer isso? Só uma saudação? Não. Jesus elogiou a fé daquela mulher na presença de toda a multidão. Jesus também fez com que aquela mulher se glorificasse a Deus por aquilo que ele fez no meio de toda aquela multidão, e ela foi curada. Só que enquanto isso, quem presenciava tudo aquilo? Jairo. E às vezes você está manifestando a sua fé, e você está presenciando, acontecendo outras coisas no percurso da sua vida, na vida de outras pessoas que às vezes não estão ligadas diretamente a você. Você diz: por que, né, ele não em mim? Por que não acontece? Por que uma canção do Tom Carter, né? Pensando que era a minha vez, veio outro, tomou o meu lugar. Pensei que aquilo era para mim, veio outro, tomou. Mas tem coisas que estão lhe acontecendo, é um processo
Isso vai te fortalecer, você vai precisar lá na frente. Jesus falou para aquela mulher, vai, a tua fé te salvou. Essa palavra salvar, ela tem um significado de completo. Porque Jesus poderia ter falado, vai, a tua fé te curou. Vai, no grego, tua fé significa a tua fé te fez bem. Ou em outras palavras, foi bem você ter agido pela fé. Você agir pela fé só vai te fazer bem. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque a fé vem pela certeza de ouvir a palavra. Amém. E quando ele falou salvou, ali significa cura, liberto, livre, redimido, transformado. Jesus está falando, você foi curada permanentemente. Amém. Glória a Deus. Foi curado o pensamento dela, porque ele disse, a tua fé te salvou. Você não me tornou imundo, eu que sou puro tornei você pura. Diga glória a Deus. Ele purificou. O Senhor se identifica com aquilo que a gente não se sente bem, e Ele não nos condena. Ele vem e nos salva, Ele vem e nos livra, Ele vem e opera. Amém, Jesus? Amém. Só que nem bem Jesus tinha terminado de falar, chegou alguns da casa de Jairo e disse, por que você incomoda mais o mestre? Sua filha morreu. Eu gostaria de ler uma tradução aqui, que é da King James atualizada, e ela diz o seguinte, vou ler para você aqui o mesmo texto de Marcos capítulo 5, vai dizer o seguinte, quem está entendendo diga glória a Deus. Quem vai manifestar a fé hoje diga amém. Diga hoje acontece. Vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha só, deixa eu ler para você aqui Marcos 5, versículo 35, da tradução da King James atualizada. A King James é uma Bíblia que foi traduzida em 1611 e ela foi atualizada. É a Bíblia que mais se aproxima do original. E ela diz o seguinte, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram, tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas presta atenção nisso. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias, e voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou, dizendo, não temas, tão somente continue crendo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vieram notícia. Jesus encorajou ele dizendo, não temas, continue crendo. Continue. Sabe aquela fé que você manifestou lá no início? No princípio, já. Continue nela. Pastor, eu deixei essa fé. Então volta correndo. Volta correndo. Porque nenhuma notícia, nada que está te acontecendo ou venha a acontecer, vai interferir no que o Senhor vai fazer na sua vida. A Bíblia diz que Jesus, não dando ouvidos, não ligando para aquela notícia, diga glória a Deus. Ele não disse para Jairo, agora então fazer o quê? Pastor, aquele exame não teve jeito, aquela cirurgia não teve jeito, aquela ajuda que falaram que ia me dar não chegou. Nada disso vai interferir. Continue crendo, mas primeiro determine, não vou temer. Volte àquela fé que você manifestou no início. Qual que era a fé? Se o Senhor vir na minha casa colocar a mão sobre a minha filha, ela vai ser curada e vai viver. Manifestou a fé. Mas no processo, algumas coisas aconteceram, e aquilo que ele viu fortaleceu ele, precisou lá na frente. Quando eles chegaram na casa dele, a Bíblia diz que havia um alvoroço. As pessoas estavam consternadas, gritando, chorando, aquele desespero, aquela gritaria. Então um quadro era melancólico, o quadro era triste, o quadro era para desencorajar. Quem está entendendo?
vou temer. Vou continuar manifestando a minha fé. Vou continuar crendo. Não, vou continuar crendo. Foi o que Jesus falou para ele. Você não falou que se eu fosse as minhas mãos, ela ia sarar e viver? Então ela vai sarar e vai viver. Mas ela estava morta. Ela estava morta ou não estava? Estava. A Bíblia diz que havia uma multidão. O processo foi tão rápido, uma coisa, que aqui a gente não vê muito isso. Eu mesmo, acho que eu vi uma ou duas vezes. Quando uma pessoa, um parente falece, às vezes tem pessoas que ficam como se fosse escudo para aquela família, para que nem todo mundo se aproxime, para deixar a pessoa mais abatida ainda. Você está entendendo? Que há pessoas que, apesar dela ela querer ajudar, às vezes as palavras dela ela até piora mais. Sim ou não? Não é uma maldade. Mas tem pessoas que são, às vezes, até contratadas para isso. E não houve tempo para que isso acontecesse. Quando Jairo chegou, o quadro já estava ali. E tem coisas que está assim, pastor, como que não vai ser? Eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou com o diagnóstico na mão. Como não vai acontecer, pastor? Os amigos que eu tinha, todos saíram, foram embora, me deixaram. Os contatos que eu tinha, eu não tenho mais. Nada disso vai interferir. Nada. Continue crendo. E Jesus falou o seguinte: por que vocês estão assim tão consternados, fazendo esse alvoroço todo? A menina não morreu, ela está dormindo. Quando eles ouviram isso, a Bíblia Sagrada diz que eles riram de Jesus. Você está entendendo? Porque eles não estavam na dimensão do reino. Para eles já era ponto final, não tinha mais jeito. E quando eles fizeram isso, eles ficaram desqualificados para testemunhar o que Jesus ia fazer. Isso aqui é orientação para a gente. Amém, Jesus? Amém. Nós temos que viver na dimensão do reino. Dimensão do reino. Diga, dimensão do reino. É diferente. Você está entendendo? Na dimensão do reino você prostra. Na dimensão do reino você adora. Na dimensão do reino você perdoa. Na dimensão do reino às vezes você sofre até prejuízos para poder honrar o que você disse. Porque essa é a dimensão do reino. Na dimensão do reino você insiste. Na dimensão do reino você entende. Na dimensão do reino você ajuda. Na dimensão do reino é diferente. E quando a gente vive na dimensão do reino, a gente está sempre qualificado para testemunhar as maravilhas do nosso Deus. Coisas extraordinárias. Jesus disse então: saiam todo mundo daqui. Com autoridade falou. E todos tiveram que sair. Só entrou Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe. E foi até onde a menina estava. E Jesus disse o que para ela? Talita cumi. E na tradução diz: querida menina, levanta-te. Você está entendendo? Quando chegou nessa parte, que o Senhor Jesus falou o seguinte: ela não está morta, ela está dormindo. Ou, por que vocês estão desse jeito? Eu perguntei para Jesus: Senhor, por que o Senhor falou assim desse jeito? Se realmente a menina estava morta, por que o Senhor falou? Mas eu pensei que o Senhor ia falar comigo, meditando mais na palavra, lendo mais, ponderando mais, buscando mais. Mas não foi no evento, e teve uns cantores, vocês conhecem os gauchinhos, e um deles citou uma canção que veio desse texto. E ele disse que ele fez a mesma pergunta para Jesus que eu tinha feito. Ele disse: Senhor, por que o Senhor falou para aquelas pessoas, por que vocês estão em alvoroço? A menina não está morta, mas está dormindo. Se ela estava morta. Aí ele disse que Jesus falou para ele, orientando, dizendo: olha, você já acordou, despertou alguém quando está dormindo? Você já despertou alguém quando está dormindo? Já despertou? O filho, principalmente, né? Olha, menino, mas acorda! Aquela gritaria. Já
falou assim: na dimensão natural ela estava morta, mas na minha, ela só estava dormindo, ela só foi despertada. O que é isso? Nós temos que deixar o natural vir para o espiritual. Pega tudo que Jesus está encorajando você e viva. A menina estava morta quando eles falaram? Estava, mas Jesus encorajou. Continue crendo, não temos. Fica na minha dimensão. Fica na fé que você manifestou no início. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É para você estar vibrando mais, irmão. Mas você não está entendendo ainda. Fica nessa fé que você manifestou no início, porque vai acontecer. Vai vir um milagre. O milagre vai acontecer se você manifestar a fé e ficar nessa fé. A fé está dirigindo você e vai trazer um resultado. Hoje é noite de mergulhar nessa cura. Hoje é noite de você mergulhar nesses milagres, nessas maravilhas. É o dia de você ficar livre dessa doença, dessa dor. É o dia de você ficar curado desses pensamentos que te perturbam, que te inquietam. Hoje é noite para você mergulhar nesses rios de Deus, nessa manifestação de Deus sobre a tua vida. A menina levantou. E para a gente terminar, leia comigo o versículo 42. 5:42. Diz assim: e logo a menina se levantou. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguma coisa caída na sua vida? Creia que vai ser a última noite que você vai ver caído. Eu creio. Creia. Lembra que Moisés disse para o povo de Israel: você está vendo esses inimigos vindo contra vocês, esses carros, a poeira levantada, os carros e cavalos de Faraó? Vai ser a última vez que vocês vão ver. E foi. Aleluia. A menina se levantou. E o versículo 42 continua dizendo: pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande. Eu gostaria, se você entender que isso é uma direção de Deus para você, que você meditasse em Marcos 1:22 na sua casa. Porque lá diz o seguinte: eles ficaram completamente impressionados com o seu ensino, porque ele os estava ensinando como alguém que tem autoridade dada por Deus, e não como os escribas. Você está entendendo? Eles falavam: espera. O Senhor Jesus falava: age agora, coloca sua fé em ação. Para quantos e quantos Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Vai, tua fé te salvou. Meu irmão, eu creio que ainda nós vamos, por muitas vezes, ficarmos espantados por aquilo que ainda o Senhor vai fazer. Encerrando o verso 43, diz: e mandou expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que lhe dessem de comer. Jesus tinha curado, ressuscitou, mas ele deu uma orientação: não conte o que aconteceu aqui para ninguém. Existem várias especulações por que disso. Uma delas, e a mais principal, é que Jesus sabia que ele ia morrer e ia para a cruz, mas ainda tinha um tempo determinado para isso. Lembre que uma vez pegaram pedras para o apedrejar e ele saiu do meio deles. Queriam pegar ele para jogar o precipício abaixo e ele saiu, porque não era o momento. Aquilo ia aflorar mais a coisa ainda dos religiosos, dos escribas da época. Outra possibilidade é que com aquilo ia sufocar toda a família, porque ia haver muita especulação do que aconteceu. Você está entendendo? Jesus falou: não fale. Então, quando o Senhor te der uma orientação, mesmo que você entenda, sabe por que Ele está te orientando, faça. Amém, Jesus? Amém. É o nosso bem. Pega essa palavra, manifeste a sua fé nessa noite.
E nós vamos fazer isso agora. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, gente.